Bem, amigos da Rede Gabi, vamos para mais uma reflexão estoica. Isso mesmo, hoje eu quero te trazer uma reflexão sobre a filosofia para o cotidiano, uma filosofia para o dia a dia. Não sei se você já me conhece ou se você não me conhece. Se você não me conhece, prazer, eu sou Gabi Antunes e aqui a gente conversa sobre um estilo de vida leve, sobre minimalismo, sobre produtividade, autoconhecimento e alguns assuntos relevantes para levar uma vida cada vez mais consciente, cada vez mais produtiva e assim seguir de fato uma vida que faça sentido para a gente. E esse quadro em específico aqui é o quadro da reflexão estoica. Me desculpa porque de vez em quando eu vou dar uma olhada para baixo, porque eu estou caminhando em meio à natureza aqui e tem pedras, tem mato, então às vezes eu vou dar uma olhada para baixo até para refletir um pouco sobre o que eu estou falando, beleza? Mas esse vídeo em si não é um vídeo que tem uma promessa fixa, ou seja, não é aquele vídeo sobre 10 passos para tananã, sobre 7 regras para tananã, não. É um vídeo que ele vai te trazer uma reflexão, é um vídeo que ele vai te deixar uma pulguinha atrás da orelha, que ele vai fazer com que você passe a refletir sobre isso que a gente está conversando. E para isso, eu quero te trazer 2 trechos estoicos para a gente meditar junto aqui. O que é meditar? É refletir, é pensar sobre essa passagem. Como eu te disse, a nossa conversa hoje é sobre uma filosofia para o cotidiano, uma filosofia para o nosso dia a dia, para a gente que está ali levando um dia após o outro, após o outro, após o outro, seguindo na labuta, seguindo uma vida normal, beleza? E aí, primeiro trecho é um trecho de Sêneca, os 2 trechos são de Sêneca, né? E no primeiro trecho ele diz assim, ó: devemos escolher algum homem bom e sempre tê-lo diante dos olhos, para assim vivermos como se ele nos observasse e para empreendermos todas as nossas ações como se ele as estivesse vendo. O que eu quero trazer com essa passagem estoica de Sêneca? Eu quero trazer 2 pontos importantes aí. O primeiro é o ponto do mentor, de alguém que a gente pode ter como exemplo. Eu não sei se você teve, de certa forma, isso na tua infância, mas geralmente quando a gente é criança, a gente tem algum ídolo, né? Alguém que a gente gosta, alguém que a gente ama, que a gente vê assim e ama aquela pessoa. Ou porque ele fez um filme que a gente gosta, ou porque ele é artista, fez alguma música, algo que nos chamou a atenção e por isso a gente é fã dele. E geralmente por a gente ser fã, a gente sabe tudo dessa pessoa, tudo mesmo. E aí eu te pergunto, por que não a gente na vida adulta não buscar pessoas que a gente pode ter como exemplo? Pessoas que são inspiração pra gente em alguns âmbitos que a gente quer melhorar na nossa vida, em alguns âmbitos que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir, que a gente quer prosperar. Então, se você quer melhorar financeiramente, por que não buscar uma pessoa que lida muito bem com as finanças? Se você quer ser um bom cantor, por que não ter uma inspiração em um cantor que chegou aonde você quer chegar? Se você quer ser um bom vendedor, por que não buscar um vendedor que é um exemplo para você? Isso pode ser dentro da tua realidade, dentro de alguma pessoa que você conhece, ou até mesmo alguma pessoa mais distante, mas que você consiga aprender com essa pessoa. Essa é a primeira reflexão. A gente precisa ter aos nossos olhos pessoas que vão fazer com que a gente eleve o nosso nível em algum âmbito que a gente quer crescer. Porque é assim que de fato a gente vai crescer. Mas aí ele traz uma outra reflexão, porque então ele diz assim, ó: devemos escolher algum bom homem, ou seja, alguma pessoa, e sempre tê-lo diante dos olhos para ter essa pessoa como exemplo. Mas a gente deve agir como se essa pessoa estivesse nos observando. E aí tem a segunda reflexão. Eu lembro que quando eu comecei a estudar algumas pessoas que para mim são referência, sempre que eu tinha que tomar uma decisão em relação àquilo que aquela pessoa era especialista, eu me perguntava: o que o fulano faria no meu lugar? Quando eu estava trabalhando em vendas e eu tinha 2 mentores, né, no âmbito das vendas, eu sempre me perguntava, nesse momento de desafio aqui, nesse momento que eu estou achando que talvez eu não vou conseguir fechar uma venda, que eu estou meio desanimado,
eu me perguntava, o que eu faria se eu fosse o Mike? O que eu faria se eu fosse o Gabico? Que eram os meus líderes na época. E isso me trazia perspectivas diferentes, porque eu conhecia tão bem eles, ao ponto de entender cada personalidade, a personalidade de cada um. Ou seja, eu tinha ideias de atitudes diferentes das atitudes que eu estava tendo antes. E automaticamente eu tomava ações diferentes. Ou seja, a gente ter uma mentalidade, digamos assim, como se alguém estivesse nos observando, essa pessoa que é referência, e também ao mesmo tempo como se a gente agisse a partir de um conselho dele, se perguntando o que o fulano de tal faria nesse momento, faz com que a gente tome ações diferentes, porque a gente vai partir de um outro ponto de vista que não é o nosso, quando no fundo, na verdade, é o nosso ponto de vista. Tu percebe como é louco, mas como é revigorante, como é útil isso? Porque a partir do momento que a gente começa a ter essas ações diferentes, a gente automaticamente vai tendo resultados diferentes. Porque, como dizia o nosso amigo Einstein, né? Loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A partir do momento que a gente está tomando atitudes diferentes, a gente vai ter resultados diferentes. Mas aí tem o segundo trecho que eu quero refletir aqui contigo sobre Sêneca, que ele diz assim, ó: eu examino todo o meu dia e retorno ao que fiz, sem esconder nada de mim mesmo ou ignorar nada. O sono que se segue a esse autoexame é particularmente doce. O que eu entendo com isso? O que eu gosto de refletir em relação a isso? A importância da reflexão, a importância do autoexame, a importância da autoanálise. Imagina só, se você é um lutador, imagina um lutador que ele não para fazer um autoexame dos golpes dele, do repertório, da estratégia dele. Ele só vai aprendendo coisas aleatórias e vai executando. Ele não tem um treinador, ele não tem uma pessoa que vai falar assim, ó, olha, melhora o soco com a direita, olha, gira a mão desse jeito, olha, muda a base. Ou seja, qual que é a importância da autoanálise junto com a visão de um mentor, que é o que a gente estava conversando antes. Olha que louco. Então, se a gente quer, de fato, evoluir em algum aspecto, o que a gente tem que fazer em um primeiro momento? Buscar pessoas que são referências nisso. A partir disso, estudar essas pessoas, aprender com essas pessoas, realmente beber da fonte do conhecimento que eles nos passam. E a partir disso, a gente passa a se perguntar, como essa pessoa agiria no meu lugar? O que essa pessoa faria no meu lugar? E aí depois, no final do dia, a gente precisa fazer essa autoanálise, esse autoexame, para que a gente então observe as nossas ações e perceba, opa, peraí, eu estou errando nesse aspecto, eu estou errando naquele aspecto, eu preciso corrigir a rota, eu preciso melhorar. E esse é o principal ponto quando o quesito é a autoanálise, é a correção de rota. É a gente perceber que as ações que a gente está fazendo no agora não vão nos levar para onde a gente gostaria. Logo a gente precisa corrigir. E só vai haver essa correção se houver essa análise. Olha que louco. Como é importante a gente então se autoanalisar, se autoexaminar. E aí, como Sêneca diz, depois que a gente faz isso, depois que a gente faz essa autoanálise, o sono ele é particularmente doce, porque você entende que você deu o teu máximo, você entende que você fez o máximo possível naquele dia para você ter, de certa forma, vencido o teu dia. Enfim, espero que essa reflexão ela faça com que você tome algumas ações. Ações essas que a gente já identificou na própria reflexão, né? Como é a ação de ter alguém como referência e de se auto-examinar, se auto-observar. Porque eu tenho certeza que essas duas simples ações fazem com que a gente evolua. Eu tenho certeza disso porque sempre que eu quis evoluir, eu fiz isso. Eu tive pessoas como referência. E quando eu percebi que eu não evoluía em algum aspecto, eu percebia justamente isso. Que eu não tinha alguém como referência, que eu não tinha alguém como um mentor, alguém que estava me ajudando nesse aspecto, alguém que estava olhando de fora as minhas atitudes, estava falando,
corrige isso ali, corrige aquilo ali. Por que que o atleta ele precisa de um treinador? Porque o treinador ele vai dar um ponto de vista externo daquilo que ele está fazendo. Então é natural que o nadador tenha um treinador fora da piscina olhando os movimentos dele, que o lutador tenha um treinador olhando os movimentos dele fora do ringue, que um corredor tenha um treinador olhando os movimentos dele na pista, porque é esse ponto de vista de fora que vai nos dar uma correção que vai fazer a gente evoluir, que vai fazer a gente prosperar naquilo que a gente quer. Então eu espero que você siga com um mentor, com alguma referência, e também que você consiga sempre ser sincero contigo, se autoanalisar, se auto-observar e entender qual é os pontos que você pode evoluir no que você quer evoluir, naquilo que você quer seguir, certo? É isso aí, espero que o vídeo tenha sido relevante para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai fazer sentido. Porque quando você compartilha esse vídeo, além de você estar ajudando o canal a crescer, você está também compartilhando a visão de uma vida mais leve, uma vida mais reflexiva, uma vida mais consciente, certo? E também, se você quiser acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, é só você me acompanhar lá pelo Instagram, @gabi.antunes. E é isso aí, beleza? Seguimos uma vida mais reflexiva, uma vida mais consciente. Tamo junto e bora pra cima!